Eu sou a Cici Egerland. E eu sou a Nanda Portela. E nós somos o universo delas. Vamos papear? Sejam muito bem-vindas ao episódio 2, Saúde Mental e Quarentena. E aí, Cici, fala pra gente um pouco sobre o tema que vai ser abordado hoje. Olá a todas! O assunto de hoje é exatamente sobre o momento atual que todos nós estamos vivendo, que é essa quarentena. Então, esteja você ou não de reclusão, né, no isolamento social, são muitas as preocupações com a saúde mental em meio a essa mudança tão drástica. Sim, e hoje, para ajudar a gente aí a desvendar um pouco desses mistérios de tudo que vem acontecendo, a gente vai estar conversando com a Patrícia Egerland. Ela é psicóloga há mais de 30 anos e vai dar para a gente um ponto de vista profissional sobre essa preocupação. Tudo bem, Patrícia? Olá, meninas! Olá. Tudo bem? Então, a Fernanda já me apresentou um pouquinho, né? Sou psicóloga, sou professora de ensino básico fundamental, sou educadora social e fiz minha pós-graduação em psicossomática e em gestão de inclusão social. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu acho que representar uma fala tão atual, no momento que a gente ouve tantas coisas, né, tantas informações, é importante e até bacana seria com mais pessoas aqui presentes, mas a gente não tem como abordar várias técnicas no momento desse, né? Sim. Antes da gente começar o nosso bate-papo com a convidada de hoje, eu gostaria de trazer uma breve introdução. Eu acho que se encaixa muito bem nesse momento atual, nessa mudança toda que a gente está vivendo. Há poucos anos atrás eu participei de um treinamento corporativo em Londres que buscava dar a visão profissional de um modelo chamado a curva da mudança, The Change Curve, que foi escrito por uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kubler-Ross. Ela lidava com pacientes terminais e escreveu um livro chamado Acolher a Morte, que falava sobre luto. Eu guardei muito essa experiência, essa aprendizagem comigo, e eu achei interessante trazer ela para vocês aqui hoje, porque eu acredito que esse modelo, por mais que ela buscasse falar sobre o luto e que durante o treinamento eles buscavam me mostrar a parte profissional desse modelo, dessa teoria, né, desse estudo, a gente consegue aplicar para qualquer mudança na nossa vida. Então, só explicando brevemente, então ela fala sobre 5 estados mentais que acompanham as fases de uma determinada mudança, que eu vou explicar brevemente aqui. Então, a gente recebe a mudança e a gente tem um choque inicial. Depois vem a primeira fase, que é a fase da negação, passando depois por uma frustração, e raiva e depressão, que é onde a curva está ainda mais baixa. E depois vem a quarta fase, que é o experimento, quando você busca mais informações e busca superar aquilo, né? Você parte para a decisão e depois até chegar na superação ou não, né? Porque você pode acabar retornando para o início dessa curva da mudança, entrando de novo em choque, passando por todas por essas sensações, emoções e sentimentos. Sim, eu acho muito bacana falar sobre isso. E esse modelo de comportamento nesse estágio fez muito sentido para mim, porque durante essa fase de isolamento eu entrei em negação. Só o fato de obedecer o governo, né? Para mim, obedecer o governo foi muito frustrante, ter que ficar em casa. Então eu me culpei, eu senti raiva, eu me negava a ouvir sobre o corona, ignorei as notícias e partir para uma aceitação aí, buscando alternativas para seguir. O interessante dessa curva da mudança é exatamente essa, porque todo mundo passa e as pessoas podem passar de maneira diferente, é claro, e elas tendem também a passar por um tempo diferente. Então, né, que para mim pode ser 2 dias, para você pode ser mais prolongado. Sim, cada um no seu tempo. E é para falar mais sobre isso e como lidar com esses sentimentos que a Patrícia está aqui com a gente hoje. Para quem não sabe, a Patrícia é mãe da Cici. Eu a conheci no dia de uma palestra que a Cici me convidou, né, Cici? Isso, foi, na verdade, um debate em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
E como a Fernanda está escrevendo um livro sobre mulheres, eu achei que fosse interessante chamar ela, né, para participar desse debate, expor o ponto de vista dela, a experiência. E aí a Patrícia vai contar agora um pouquinho mais sobre esse debate para a gente e um pouquinho mais sobre os sentimentos aí da quarentena. Esse debate ele aconteceu no dia 7 de março, né? Foi um pouco antes do confinamento acontecer, efetivamente. O debate era para falar sobre o ser mulher, né? Então, assim, levantando a questão por causa da data, né, já em si, mas pensando nas dificuldades da mulher hoje em dia em resolver a vida dela com família, com marido, com os pais, com filhos, com trabalho. Então, meio que uma ironia, assim, né, das dicas que eu passei no dia do debate, elas continuam sendo bem efetivas nesse momento do confinamento, né? Então, a pessoa mudar a forma de agir, de pensar, né? E começar a olhar para si, né? Começar a se entender, se ver no espelho, né? Isso tudo é muito importante para a mudança das pessoas. Como a Cici disse aqui, existem umas fases aí de um luto, né? A cada momento da vida da gente, que você tem uma perda, você tem um luto. Durante o debate, você falou sobre a falta de tempo dessas mulheres, mas hoje as pessoas reclamam exatamente do contrário, que é o excesso de tempo, né? Que bom, né? Que bom que às vezes sobra um tempo para as pessoas não terem mais desculpas para se dar, para não fazer as coisas, né? Porque a pessoa parar, pensar na vida dela, na rotina dela, se reorganizar, dar mais atenção à família, a ela mesma, né? Em outros detalhes, agora é a hora, né? Agora temos tempo. Eu acho que essa falta de não saber lidar com o tempo vem muito da gente não saber lidar com nós mesmas, né? Com os nossos sentimentos. E eu acho que o confinamento trouxe exatamente isso. Todo mundo começou a se perguntar quais são os meus sentimentos, como eu lido com eles. Então, como psicóloga, quais os sentimentos mais frequentes que vocês, profissionais, têm observado? Então, a gente pode observar vários, né? E eu acho que o interessante é que a gente tem essa linha terapêutica, né? Para focar e reconhecer mais rapidamente esses sentimentos nos pacientes, nas pessoas de um modo geral. Mas como você diz, essa curva, ela cada um tem o seu tempo, né? Então, uns vão mais rápido do que os outros. Mas a gente percebe a inércia, né? Aquela vontade de querer fazer, mas amanhã eu faço, talvez eu tenha mais tempo. O medo, né, do desconhecido, porque você tem a tua vida inteira programada e, de repente, as coisas que acontecem pelo caminho se mudam o seu foco de um dia para o outro, e isso é muito complicado, né? Isso gera também uma irritabilidade, né? A intolerância, né? Com fatos, com acontecimentos, com pessoas, a ansiedade, a depressão, né? Você também falou da frustração, né? De você querer fazer as coisas e não, agora eu não posso. Então, é buscar, né? Outras alternativas, e a gente vai falar isso já também. Você acha, Patrícia, que a faixa etária, né, ela é um fator diferencial nesse momento de isolamento social? Os adultos, né, os idosos e as crianças, a diferença entre os três, assim, falar de um modo geral, qual que você acha que é a diferença do impacto desse momento de acordo com a idade? Então, a gente tem as crianças aí que não percebem exatamente o que está acontecendo, né? Eles têm muita informação,
E na cabeça deles, eles criam, eu estou falando assim de crianças até 10 anos mais ou menos, eles criam um visual, um filme dentro daquela situação. O adolescente, o que chateia de verdade é não poder se reunir com os amigos, mas eles já têm a internet como aliada há muito tempo, né? Isso parte para os jovens também. Agora, os adultos, como eles têm mais responsabilidades, né, contas para pagar, às vezes algum parente mora junto, tem os filhos, enfim, muda um pouco o foco. Ele sabe que ele precisa obedecer as regras do confinamento, mas ele quer trabalhar, porque ele precisa trabalhar. Então, essa divisão, eles ainda não têm do que eu posso ou o que eu devo. Já o idoso, ele já passou por várias situações, né? Já viu vários filmes na vida dele. Então, ele acha que isso daí é só mais um, e ele já passou por tanta coisa. Gente, para que a gente vai exagerar, né? Eu vou na mercearia, eu vou encontrar vizinho. É curioso como esses sentimentos variam tanto nessa diferença de idade, né? Nessas faixas etárias. Então é difícil para eles, assim, ver que o que o vírus pode trazer de mal para ele, né? Aquela saúde que ele cuidou a vida toda, de repente é um vírus que pode levar, né? Ele não tem essa percepção de ser tão perigoso assim. Sim, é uma resistência, né, que vem com a idade. E para você, o que representa o confinamento para a saúde mental? Então, o confinamento, a gente pode pensar assim, que todo mundo é encarcerado, né? De uma certa forma, durante a vida toda. A gente tem vários estímulos e todos eles são focados na vida, né? Você aprende a viver e se organizar em cima das suas atitudes e de experiências para levar isso para a vida toda. Só que a gente não percebe assim a clausura dentro de casa, na escola, no trabalho, né? Isso, claro, de acordo com cada faixa etária. Mas, assim, o que é esse enclausuramento que a gente não percebe? Você está no trânsito e não pode sair do veículo ou do transporte. Na escola, você precisa ficar de 4, 6 horas, no trabalho de 8, 10, 12 horas. Então, já vem, esse enclausuramento já existe. O que mudou aí é a imposição, né? E como é que funciona isso para a saúde mental? É bem complicado, porque é um pensamento, a princípio, é um pensamento catastrófico, né? Que é gerado pelos medos e incertezas. E esse contraste, ele forma a consciência, né? E sem o contraste, você não consegue determinar o que é bom e o que não é. É bem complicadinho isso quando você fala em pouco tempo, né? Quando a gente faz um trabalho em cima de algumas sessões de psicoterapia, é mais fácil você situar o paciente, né? Ele poder enxergar as mudanças da vida dele pausadamente. Agora, não dá. A gente está sem essa opção, né? Não tem opção. Ou vai, ou vai. A gente teve pouco tempo para se adaptar com essa curva da mudança, né? Foi pouco tempo para todo mundo assimilar o que estava acontecendo. Eu gostaria até de colocar alguns casos aqui, claro, ainda falando sobre esse confinamento, de que algumas ouvintes colocaram para a gente na nossa página do Instagram, de como elas têm lidado e de até algumas alternativas que elas têm encontrado para cuidar um pouco dessa saúde mental e quais as reações elas têm tido. Então, muita gente falou de meditar, de yoga, comer, descontar um pouco na comida, mas acho que a gente pode associar esse ato, né,
o comer, até um pouco com o conforto da gente estar em casa, de lembrar da comidinha da vovó, da mamãe. Mas muita gente tem buscado criar uma rotina, treinar, manter a leitura, dormir melhor. E muita gente falou também da criatividade, o que é incrível. Sim. Porque a criatividade proporcionou o nosso projeto. Nosso momento, exatamente. Nosso momento. Organizando a mente, eles falaram também, controlar surto, que é muito importante. Pra mim é bem difícil. Então, o que você sugere, Patrícia, como profissional, para eliminar ou amenizar esse estresse do confinamento? Então, tudo isso que você citou, Cici, são formas de mudança na pessoa. Então, ela vai buscar o que para ela é mais confortável para ela chegar nessa mudança, né? Então, se é pela comida, se é pelo descanso, se é pela sensação de poder se ouvir, que eu acho muito importante, né? Quando a gente fala dessa meditação, né? O estresse, ele é um inimigo silencioso. Então, se você não parar para se ouvir, né, de você meditar e se perceber dentro daquele contexto, você não se reconhece dentro dessa história. Então, é prestar mais atenção em si. Então, seja através da comida, seja através da meditação, da atividade física, você vai começar a perceber os movimentos do seu corpo como se você estivesse se redescobrindo, como se fosse um bebê, né? Quando você movimenta as pernas, puxa vida, o meu alongamento tá ficando bom. Então você vai gerando ali satisfações para suprir essa frustração e toda essa necessidade de mudança, né? Então agora não tem a desculpa da falta de tempo, a gente tem o tempo e tem que fazer acontecer. É prestar mais atenção em si, né? Em todas as pessoas e tudo que acontece. A saúde mental, ela evita muitas patologias, né? Isso a gente vê na psicossomática, né? Com essas informações que a gente tem através da mídia, né? Sobre o coronavírus, são informações que geram um estresse também, né? E o estresse, ele é o excesso do presente. Então, eu acho que é difícil você encontrar uma pessoa que não tenha passado por esse estresse de alguma forma. Ela pode saber controlar mais do que qualquer outra, mas ela passou com certeza. E ela passa a somatizar essas sensações, né? O que seria um tipo não. Você pode falar melhor sobre isso pra gente com mais propriedade sobre a psicossomática, né? O que é a psicossomática? Porque eu escuto você falar da psicossomática desde que eu sou pequena, mas conta para as ouvintes o que é isso. A psicossomática é você organizar o seu emocional, né, com o seu corpo físico. Então, a partir do momento que entra em desalinho essa situação, você passa a ter sintomas, né? Também vai do controle de cada um, mas, de repente, os enfermeiros que a gente vê na frente de trabalho, eles estão vendo as pessoas doentes o dia inteiro. E esses sintomas são físicos? Eles são emocionais e podem passar a ser físicos. Então, tem muita gente que chega até o hospital, até o pronto-socorro, né, o pronto-atendimento, com sintomas. Porque ele já leu tanto sobre aquilo que ele acaba desenvolvendo de alguma forma. E daí ele fala assim, poxa, eu posso morrer disso. Se eu começar a tossir, eu vou usar um oxímetro agora todos os dias, 3 vezes ao dia, para ver como é que está a minha oxigenação, que é um dado muito importante, né? Eu tenho uma amiga que ela começou a sentir os sintomas do Covid. Tipo, toda vez que ela lia, Exatamente. Ela tinha uma reação. Ou era febre, ou era falta de ar, e ela sempre achando que ia morrer nesses últimos dias. Muita gente bizarro isso. Sim. Não, e tem uma parte triste, né? Além de ter esse sintoma que a pessoa fabrica, vamos dizer assim, ela somatiza, né?
a gente tem aquela questão do país, né, que fala sobre a saúde. Então, o país, a cidade e tal, tem tantos leitos para atendimento de Covid. Você fala, meu Deus, será que já ocupou? Será que se eu demorar para sentir o sintoma, porque diz que todo mundo vai pegar, mas será que se eu demorar para sentir o sintoma, eu vou ter vaga no hospital? Ou eu vou ficar no corredor? Então, assim, quem vai primeiro? Né? Quem chega primeiro tem a UTI ali. E acaba entrando de novo na psicossomática, porque era uma coisa que eu queria retomar. Então, se a gente está sentindo determinada emoção, a psicossomática diz que a gente pode ter um sintoma físico. Você pode ter febre. Pode desenvolver até a tua respiração muda de acordo com qualquer notícia que você recebe, seja ela boa esse ou não. É um assunto muito atual, na verdade. Né? Eu tenho ouvido falar recentemente sobre isso, sobre como emoções e até crenças limitantes, por exemplo, podem refletir no nosso corpo. Você estudou quando a psicossomática? Em 1997, de 96 a 98. Né, que eu fiz essa pós-graduação. Então, a gente percebe dentro da psicossomática que cada sentimento está voltado para um órgão do corpo. Né? E é interessante que o Covid, eu vou falar só desse, porque senão a gente entra num tema mais específico. Uhum. A gente está falando, quando fala do Covid, a gente está falando da respiração. A respiração, ela está no pulmão, né? A gente vai focar o pulmão aí. O pulmão é um órgão ligado à tristeza. Né? Então, mas o que tem a ver, né? O Covid essa insatisfação, né? Que até muitos defendem que é da própria natureza, né? Pedindo um socorro. Então, mudar para todo mundo essa frustração, essa aceitação que assim se fala, é difícil, né? É difícil. Então, gera um pouco de tristeza. E é o primeiro órgão que pega, né? Interessante. Muito interessante. Faz sentido. Me veio até agora uma frase que eu conheci agora na quarentena, que fala dessa mudança, dessa aceitação e dessa insatisfação de todo mundo. E acho que é uma coisa coletiva mesmo, né? Sintomatizada aí nas pessoas. E essa frase, ela falava, nada deveria voltar ao normal, porque o normal não estava funcionando. E se voltar ao normal é porque a gente não aprendeu nada. Então, a gente tem que crescer e tornar isso melhor. Então, sim. O que é normal, né? A gente vai fazendo esse normal para a gente no dia a dia e de repente muda tudo, mas no caso agora foi o Covid, né? O responsável, digamos assim. Mas a gente faz isso a vida toda. A gente muda e tem o direito de mudar. A gente não é obrigado a fazer as mesmas coisas a vida inteira. Sim. Então, eu acho fantástico. Toda e qualquer mudança para o ser humano, eu acho fantástica. Porque se é uma coisa mais pesada, mais triste, ele vai crescer em cima daquilo. E se é uma coisa feliz, ele vai repartir com mais facilidade. Isso é muito importante, porque a gente não pode esquecer que ninguém veio ao mundo a passeio, né? Com certeza. E aí, voltando para a curva da mudança, né? Agora que a gente analisou esses sentimentos e que a gente viu ali depois essa depressão, essa raiva e depois até as pessoas buscando se adaptar a essa nova mudança e buscando superar, vamos falar do pós. Sim. Porque eu acho que a curva começa novamente, né? Então, a gente falando do pós-quarentena, né? Dessa retomada de atividade. Eu acho que nesse momento a vida já mudou. A gente está falando de mudanças aí e a vida já mudou. O que importa agora é a gente saber o que a gente vai fazer com essa nova vida. Alguns países já vêm saindo das suas atividades, né?
outros ainda vão ter que passar mais um pouquinho de tempo nesse isolamento social. Então, eu queria saber, do ponto de vista clínico, sobre como, por exemplo, esse esgotamento mental, conhecido popularmente como burnout, no pós-confinamento. Quais as preocupações clínicas com relação, Patrícia, à saída desse confinamento para as pessoas e esse esgotamento em massa? Então, a gente não tem muito ouvido falar assim do que é esse fim, né? Do que é essa mudança para outra fase. As pessoas, em grande maioria, ainda vivem a questão do Covid, que vai demorar, inclusive, por bons meses aí. A gente não pode esquecer que essa flexibilidade do confinamento significa que acabou, né? Não acabou. A gente continua, só que é um confinamento diferente, né? Porque ele vai ser mais mental, né? A gente pode sair às ruas, a gente pode voltar ao trabalho, né? As regras vão mudando, vai dando essa abertura, mas qual é o sentimento dessa pessoa que está voltando para o trabalho? Ela não vai mais ver as pessoas do ambiente de trabalho com os mesmos olhos. Uns vão ser sempre mais queridos, outros vão ser repensados na vida dela. Eu acho que em qualquer relacionamento isso vai acontecer. Por isso que tantos casamentos estão sendo interrompidos, né? É difícil você descobrir na outra pessoa sentimento que ela mesma está se descobrindo, né? Então, é igual uma criança, ela falou babá, babá, que lindo, aí outro vai falar assim, nossa, babá, o que é isso, né? Então, mas para a criança, ela está ouvindo o som pela primeira vez, é muito importante. Então, vai ter muita gente falando bobagem, que não queria ter falado, mas que não pensou antes, e vai refletir sobre isso. Então, isso vai virar um leque, né, de coisas. Mas o principal aí, eu acho que a gente pode considerar o transtorno pós-traumático. Né? Então, a gente sabe que não é todo mundo, cada um vai elaborar esses sentimentos da sua forma, né, de pensar e de agir, como já vinha acontecendo a vida toda, porque algumas situações mudaram a forma de enxergar, ou talvez nem eram vistas antes, mas as pessoas já tinham sintomas, né, de como pensar a respeito de uma situação de pânico. Só que a hora que chega, ela não sabe como agir. Não sabe como agir, ela pode virar. Mas tudo isso que eu estou falando não é uma regra, né? A gente tem exceções. Quem trabalha com o corpo, quem trabalha na área de saúde mental, a gente, às vezes, né, também não são todas as pessoas, conseguem ter um pouquinho mais de foco sobre essa mudança e aceitar melhor. Sim, e mesmo com tudo isso que nós ouvimos hoje, e sobre o durante, pós-quarentena, você acha que ainda hoje, assim, com tanta necessidade de ajuda, existem pessoas que têm medo de procurar ajuda, de procurar um psicólogo? Olha, eu acredito que exista, não sei se é medo a palavra certa, tá? Existe um preconceito, porque a gente ainda, infelizmente, escuta algumas pessoas falando que psicólogo não é coisa para louco, já não é mais esse estágio. Mas quem precisa de um psicólogo é uma pessoa fraca, né? Puxa vida, ela não consegue resolver a vida dela, ela precisa de um psicólogo. E não é esse o raciocínio que as pessoas têm que ter. O raciocínio é mais voltado para uma pessoa neutra que vai te ajudar a esclarecer, uma pessoa que estudou para isso, né? Não é qualquer pessoa, não é diferente de contar a sua vida para a vizinha, para sua prima, né? Porque elas vão tomar o seu partido, elas vão concordar com você. Contar para uma pessoa neutra que pode ser crítica com relação ao que você está fazendo pode ser muito pesado, muito duro, né? Porque admitir perante outra pessoa que você falha. E aí, talvez Exatamente. É o medo de admitir essa fraqueza que você está falando. Eu senti já antes de buscar ajuda. E eu acredito que é esse medo, né, de a gente assumir perante outro ser humano
que a gente não consegue sozinho, né? E com relação a isso, as pessoas viram que estamos todos juntos, né? Então não é uma pessoa surtando, são várias ao mesmo tempo. Sim. Então essa coisa de medo de procurar um psicólogo, de procurar uma ajuda, eu acho que isso veio a favorecer. Eu sempre disse que a minha profissão é do futuro, né? E a gente está cada vez mais dentro desse futuro, porque agora as pessoas estão aceitando e buscando mais essa ajuda. Eu acho super importante esse momento da pessoa perceber que ela não consegue sozinha, ela precisa de mais alguém para orientar as atitudes dela mesma, né, no dia a dia, o que está fazendo bem, o que está fazendo mal, o que ela pode mudar, e a gente acaba servindo meio que como um espelho, né. E para aquelas pessoas que estão se conscientizando e querem buscar ajuda, sabem que isso é necessário, mas que não tem, de repente, cursos financeiros, por exemplo, existe alguma ação, algum modo que essa pessoa possa buscar? Existem várias ações, né? Em algumas prefeituras a gente consegue já visualizar isso, existe o cadastro, né? Voluntário para psicólogos, para atendimento social, e existem associações, né, que já fazem esse tipo de trabalho já há muitos anos. Eu conheço várias pessoas, né, que já trabalham com isso, e a gente percebe em reuniões de grupo, de supervisão, porque agora a gente faz tudo através de chats, né, que está ampliando cada vez mais, né? Então a gente está conseguindo de forma online, abranger mais essas pessoas que têm essa necessidade. O que a gente não consegue chegar muito, pelo menos não com tanta facilidade ou rapidez, é no grupo da comunidade. Mas já existem pessoas trabalhando e está sendo muito sucesso. Que interessante. Olha quanta oportunidade que a gente tem de ajuda e que a gente nem sabia. Uma das nossas principais ideias era que a gente pudesse se ajudar, assim, né, com essa informação, porque a gente não está sozinha, a gente está juntas, né, e a gente quer buscar se ajudar mesmo. Em cima disso, eu estou trabalhando agora com a supervisão e orientação para psicólogos. Que bom. Quer falar um pouco sobre isso para a gente? Porque, assim, o psicólogo, ele vai levando a dificuldade do paciente, mas ele agora chegou no momento que, para ele organizar as dificuldades dele mais a do paciente, às vezes fica um pouco congestionado, né? Dividir isso, já por questão de espaço físico, né? Já fica muito difícil. A partir do momento que você faz o atendimento online, você está colocando o paciente dentro da sua casa, junto com todas as pessoas que já moram lá, né? Você divide já os espaços de uma forma restrita. E o psicólogo, a gente tem algumas regras para o atendimento online que são muito importantes, né? Que a gente deve cumprir, mas não é só cumprir para o atendimento, a gente tem que cumprir em casa também. Então, acaba sendo bem difícil. Difícil. É um desafio que está sendo para todo mundo agora, né? Então, o foco é nesse desafio que eles têm, o projeto. Sim, porque o psicólogo, dependendo da linha que ele trabalha, ele não só escuta o paciente, mas ele dá um feedback em cima daquilo que o paciente traz. Então, às vezes o paciente não consegue falar, ele muda de ambiente, ele vai para o quintal, ele se tranca no carro, ele vai para a garagem, ele sai daquele ambiente onde a família se encontra. Mas, às vezes, o psicólogo também não pode fazer isso. Não adianta você pôr o fone, você tem o sigilo, você tem que buscar aquele espaço para o sigilo, mas você tem que driblar todo o teu ambiente. Isso, às vezes, é bem complicado. Então, eu estou trabalhando com relação aos psicólogos, em supervisão, acompanho outros grupos também, faço supervisão também, porque essa é uma regra que a gente tem dentro da psicologia, né? Então, não estamos sozinhos, para a gente sempre foi assim.
Com certeza. Então, eu queria agradecer. Muito obrigado, meninas. Muito obrigada, mãe, por vir aqui falar de um ponto de vista mais profissional. Obrigada, meninas. Eu acho que é importante essa conversa dentro de casa, fora de casa, na internet, né? Agora ainda, para quem ainda está sofrendo confinamento, e trocar essa ideia. Eu acho que é muito legal, é um momento de crescer que não tem preço. Obrigada. Obrigada. E é isso, gente. A gente encerra por aqui hoje. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Espero que tenha feito sentido para vocês esse episódio. Só quero deixar um recadinho e dizer para vocês: se cuida e lava as mãos. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.